O tema da pregação hoje é cuidado com os falsos mestres. Filipenses capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Até aqui. Para entendermos a carta aos Filipenses, vamos ver um pouco do contexto. Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, e ali, nesta prisão, ele poderia receber pessoas. E ele recebe a visita ilustre de Epafrodito, um irmão que morava em Filipos. Epafrodito foi enviado então até Roma para levar donativos, levar ali dinheiro, roupas, alimentos para Paulo, para cuidar de Paulo ali na prisão. E Paulo, para demonstrar a sua gratidão, ele escreve esta carta várias vezes, dizendo: estou alegre, estou contente, estou feliz, porque vocês têm cooperado comigo na causa do Evangelho. Vocês têm se preocupado comigo. Então você vê várias vezes na carta aos Filipenses, ele dizendo, estejam contentes, alegrem-se. Muitos caracterizam essa carta, dizem que essa carta é a carta da alegria, porque nós vemos várias vezes Paulo falar de alegria. Mas Paulo também, nesta carta, ele corrige alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. E um dos problemas era a falta de união. Haviam pessoas que não se falavam na igreja. Havia ali pessoas trazendo falsas doutrinas. Havia também pessoas pregando até o evangelho verdadeiro, mas com motivações erradas. E Paulo então exorta essas pessoas e escreve para corrigir esses problemas. E Paulo então ele vai dizer que para resolver esses problemas, nós deveríamos ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Para vivermos em união com os irmãos, nós deveríamos ser humildes, assim como Jesus foi. Ele dá o exemplo de Jesus. Ele diz, olha, Jesus sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, indo para a morte e morte de cruz. Então ele diz para os irmãos, dá o exemplo de Jesus para os irmãos. Sigam esse exemplo, tenham esse mesmo sentimento para que vocês vençam esse egoísmo, essa falta de união na igreja. Porque nós viemos para servir uns aos outros. Esse foi o exemplo do nosso mestre. Mas também Paulo, para corrigir esses problemas, ele dá o seu próprio exemplo. Ele disse, eu estou disposto a dar a minha própria vida, a ser oferecido como libação para que o evangelho cresça, para que vocês sejam salvos. E não só o seu exemplo, ele dá o exemplo de Timóteo. Timóteo foi um jovem que desde cedo abandonou a família, a sua casa, a sua cidade para seguir Paulo em sua viagem missionária. E Timóteo estava ali com Paulo na prisão, estava ali assistindo Paulo. E Paulo, então, ele fala que Timóteo era um exemplo de cristão, ele era fiel, ele era leal. Porque até na prisão Timóteo estava com ele. Você se lembra que várias pessoas abandonaram Paulo? Principalmente Demas, que amou o presente século. Porém Timóteo não, ele era fiel, leal a Deus. E Paulo então vai dizer que Timóteo é um exemplo para a igreja. E não só Timóteo, como nós vimos na pregação passada, Epafrodito, este homem que levou então essa oferta para Paulo. Epafrodito, no meio do caminho, quase morreu. Mas ele seguiu adiante, completou a sua missão, levou ali as ofertas para Paulo. E Paulo vai dizer, honrai homens como Epafrodito, que quase perdeu a vida por causa do evangelho. E agora então, no capítulo 3, Paulo, ele parece estar mudando de assunto. Parece que agora ele está falando sobre outra coisa. E ele diz no verso 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta,
e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E esse é o primeiro princípio para nós hoje. A doutrina, quando compreendida, nos traz segurança. Paulo começa dizendo que a verdadeira alegria está no Senhor, não em outra coisa. A alegria não está nos prazeres deste mundo. Salomão trilhou esse caminho. Salomão desfrutou de todos os prazeres deste mundo. Teve várias mulheres, teve todo o dinheiro. Ele buscou alegria e propósito para a sua vida em todos esses prazeres do mundo. No final da sua vida, ele escreve a carta aos Eclesiastes e diz que tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A verdadeira alegria está no Senhor. E Paulo tinha essa alegria. Paulo tinha essa alegria no Senhor. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 11, Paulo ele escreve: aprendi a viver contente, alegre, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso estar sem dinheiro ou com dinheiro. Eu tenho satisfação em Deus. Eu tenho alegria em Deus. Eu tenho alegria em Deus independente das circunstâncias. Então esse era o segredo de Paulo de viver contente e alegre. É ter satisfação em Deus. Paulo poderia encher a boca e citar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e em nada terei falta. Porque Ele cuida de mim. Hoje muitas pessoas não podem citar o Salmo 23. Porque para elas se sentirem felizes, tudo tem que estar no devido lugar. Ela tem que ter dinheiro na conta, ela tem que estar com o casamento tudo certinho, os filhos tudo certinho, a saúde em dia, para então ela ser feliz. Mas na vida cristã não é assim. O cristão ele deve viver alegre, contente, independente das circunstâncias. Independente se ele for demitido do trabalho, independente se ele estiver doente, independente se ele sofreu um acidente, não está indo tudo bem na sua vida, ele tem alegria. Porque ele sabe a quem ele serve. Ele sabe quem é o seu Senhor. Ele sabe do que ele foi livre. Ele foi livre da condenação eterna. Porque tudo que nós merecíamos era a morte e o inferno. Paulo entendia isso. Então ter Jesus Cristo, conhecer a verdade, é estar no lucro. Então Paulo tinha gratidão a Deus, porque ele tinha muito mais do que ele merecia. Ele merecia a morte e o inferno, assim como toda a humanidade. Paulo não vivia murmurando, reclamando. Olha, estou preso. Olha, me abandonaram. Não, ele vivia alegre no Senhor. Ele confiava na soberania de Deus, de que Deus está no controle de tudo e de todos. Por isso que ele tinha alegria em Deus. Ele sabia quem ele servia. E hoje muitos cristãos vivem deprimidos, vivem cabisbaixos, vivem desmotivados. Por quê? Porque eles não conhecem o Deus da Bíblia. Eles conhecem um falso Deus, um falso Jesus, que promete inúmeras coisas que Jesus não prometeu. Quem prometeu bênção, vitória, só coisas boas foi o diabo, lá no deserto. E Jesus prometeu a presença dele. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente da circunstância. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Confie em mim. Espere em mim. Nada foge do meu controle. Lá em Tiago escreve que o cristão ele vai passar por várias provações. Não poucas, várias. Mas as provações na vida do crente não é em vão. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Até as provações servem para transformar o nosso caráter, para nos quebrantar, para dependermos totalmente de Deus. Quantas pessoas que só buscam a Deus quando elas estão ali, atribuladas, aflitas. É ali que Deus quebranta o coração dela. Se não fosse quebrantado, ela não viria. Então tudo coopera para o nosso bem, tanto as coisas boas quanto as coisas más. E Paulo ele escreve aqui, a mim não me desgosta. Em outras versões diz, eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Paulo estava repetindo doutrina.
Paulo já havia falado sobre esse assunto quando estava ali na cidade de Filipos. Já tinha falado com os irmãos sobre esse assunto, e Paulo está repetindo o mesmo assunto. Nos outros capítulos, Paulo ele repreende homens que estavam ali pregando com falsas motivações. E agora ele está aqui confrontando também um outro grupo, o grupo dos judaizantes, que estava trazendo uma falsa doutrina dentro da igreja. Então Paulo ele diz, eu não me desgosto, eu não me aborreço em repetir as mesmas doutrinas, as mesmas coisas. Por quê? Pois é segurança para vós outros. Quanto mais vocês conhecerem a doutrina verdadeira, o evangelho verdadeiro, isso estiver inculcado na sua cabeça, isso vai servir de segurança para você. Demonstrando que devemos ter uma base bíblica forte. Devemos sempre crescer na graça e no conhecimento de Deus, para não sermos levados por todo vento de doutrina, para não sermos enganados pelos falsos mestres. É por isso que Paulo está escrevendo. Para que eles não fossem enganados com esses cães que ele está dizendo ali no verso 2. Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. Era uma falsa doutrina sendo pregada no meio da igreja. As mesmas coisas. Nos ensina também que não precisamos de novas doutrinas. Não precisamos de novas revelações. Não precisamos de novos ensinamentos para direcionar a igreja. Nós devemos ficar firmados na doutrina dos apóstolos. Paulo disse, se alguém vier pregando um evangelho diferente do que nós anunciamos, considerai anátema. A palavra anátema significa maldito. Ainda que um de nós, dos apóstolos, ou um anjo, vier pregando algo diferente, rejeite, considere maldito. E hoje muitas igrejas vivem no pragmatismo. Ficam procurando o que está dando certo, o que está enchendo a igreja. Com isso eles negam a verdade, com isso eles negam a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. Agora começam a inventar doutrinas. E cada ano que você vai na igreja está de um jeito. Agora o pastor acredita nisso. Agora a igreja acredita nisso. Agora é de um jeito. Agora a gente tem que trazer o mundo para dentro da igreja para conquistar o povo. Agora a gente tem que começar a colocar plaquinha ali na porta da igreja. Isso eu acho ridículo, colocar plaquinha ali na porta da igreja. Seja bem-vindo. Parece um clube, vem para o clube. Não, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Se você quiser ser entretido, vai para o shopping, Vamos para o shopping. Vamos para um circo. A igreja é lugar de ser pregada a verdade. É lugar de nós aprendermos a doutrina de Jesus. De como vivermos como cristãos neste mundo. Não é lugar para visitarmos os amigos. Não é um clube. Paulo, ele mostra que esse assunto é de grande importância para a igreja. Por isso que aqui ele repete 3 vezes a mesma coisa. Cuidado, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Cuidado, isso é perigoso. Essa tripla repetição é um recurso literário muito utilizado nas Escrituras. Se você ler as Sagradas Escrituras, você vai ver que Isaías se utilizou disso. Jeremias se utilizou desse recurso. No livro de Salmos, nós vemos também essa repetição na maneira de ser ali escrito os Salmos. O próprio Jesus se utilizou desse recurso literário. Jesus, ao falar do reino de Deus, ele usou 3 parábolas. Todas, para exemplificar o reino de Deus. Ele falou da parábola do semeador, da parábola do grão de mostarda, da parábola do fermento. Tudo para demonstrar, explicar sobre o reino de Deus. E hoje, há pessoas que sentem repulsa, por repetir um ensino várias vezes. De novo falar de pecado. De novo falar de doutrina. De novo falar de justificação pela fé. De novo falar sobre a ira de Deus. De novo. Por quê? Porque isso tem que estar inculcado na nossa cabeça. Por causa do pecado que há em nós esquecemos. Nós esquecemos das doutrinas de Deus. Paulo não era assim. Paulo repetia várias vezes a mesma doutrina, para que isso ficasse gravado
na mente e no coração dos irmãos. E aqui nós seguimos esse exemplo. Muitas vezes você vai ver, nós repetimos o mesmo assunto, a mesma doutrina, principalmente sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. É muito importante que doutrinas básicas estejam bem sentadas em nossos corações. Por quê? Para termos segurança, é o que Paulo diz. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas, para que vocês tenham segurança, tenham a ideia de confiança. Qualquer coisa que a gente faz apenas uma vez, a gente se sente inseguro. Você se lembra quando você começou a andar de bicicleta? Né? Você não tinha muita segurança, talvez você caiu, desequilibrou, mas com o tempo, você foi praticando, e você foi tendo confiança. Né? Algumas crianças têm aquela rodinha, né? Começa colocando as duas, aí daqui a pouco põe uma, daqui a pouco tira as rodinhas. Por quê? Porque agora ela está confiante. Ela aprendeu a andar. Assim acontece também quando nós estamos tirando ali uma habilitação, carta de carro. No início, né, você começa a dirigir, você está olhando ali vai passar a marcha, aí em vez de você olhar para frente, você olha para baixo, né? Aí você olha para o retrovisor, esquece de pôr o cinto, de vez em quando real num carro, né? Está bem confiante. Mas com o tempo você vai praticando e vai então conquistando confiança, vai tendo segurança naquilo que você está fazendo. Isso acontece em várias coisas, né? Ao tocar um instrumento, a pregar a palavra de Deus. Depois que você faz várias vezes, nós não sentimos mais inseguros. Por quê? Porque agora temos domínio, confiança e conhecimento. Então essa é a ideia aqui. Quanto mais vocês compreendem a doutrina de Jesus Cristo, mais vocês terão segurança, confiança, domínio sobre ela. E para que eles tinham que ter segurança? Para combater os falsos mestres. Para então não serem levados por todo vento de doutrina. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 17, Paulo ele diz: sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Nós, cristãos, fomos chamados para defender o verdadeiro Evangelho. Como defendemos? Aprendendo a verdadeira doutrina e combatendo as heresias, os falsos profetas. Nós não fomos chamados para tomar chá em Sião. Nós não fomos chamados para estar num spa, a estar num show, né? Eu vou ali, vou ver o que vai acontecer agora, todo mundo vai cantar, ou vai palestrar. Não, a igreja é comparada a um exército. Estamos numa guerra espiritual. E nós devemos, né, estar prontos para a guerra. E para isso precisamos conhecer a verdadeira doutrina de Jesus Cristo para combater essas heresias. Hoje, né, existem muitos hereges por aí, muitas falsas igrejas. Nas redes sociais está lotado. Aí, se você não conhece doutrina, se você não conhece o verdadeiro evangelho, você vai ouvir um monte de pregador herege lá e achar que aquilo é verdade. Se você não tem um filtro, você às vezes está trazendo maldição para a sua vida. Você está ouvindo besteira, coisa que não vai edificar em nada na sua vida, vai trazer confusão para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. Em 1 João, no capítulo 4, no verso 3, João diz que o espírito do anticristo já está na terra. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Aonde que está o espírito do anticristo? Dentro das falsas igrejas, dentro das seitas, pregando heresia, pregando mentira. O diabo, ele vem como um anjo de luz. Às vezes você pensa, ele abriu a Bíblia, que lá é verdade. Mas você tem que ter filtro. Se você não conhece a verdadeira doutrina, você cai na lábia do diabo. O diabo, ele conta 9 mentiras, 9 verdades. Na 10ª, ele conta uma mentira que destrói totalmente a sua vida. O diabo usou a palavra de Deus para tentar Jesus. E hoje, ele tem usado a boca de muitos falsos pastores e falsos profetas na nossa geração. Eu espero que os irmãos não estejam compartilhando, né, vídeos de homens como David Leonardo, Rodrigo Silva da Adventista, Vitória Souza, Pastora Nadir, Caio Fábio, desses falsos apóstolos, falsos pastores coach, de pastoras, de padres,
Porque essas pessoas pregam um evangelho diluído, pregam um falso evangelho. E se nós compartilhamos essas mensagens, nós estamos contribuindo com isso. Estamos sendo cúmplices. Então não podemos, de maneira nenhuma, fazer com que esses nomes sejam divulgados. Talvez você não saiba, mas eles são hereges. São inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo. E nós precisamos combater. Por quê? Porque suas doutrinas consistem em quê? Pregações motivacionais. Não é o evangelho. Esses pastores coach que tem por aí só falam de consolo, de como ser uma pessoa vitoriosa, que você é o centro de Deus, que você e Jesus é a mesma coisa. Isso é um absurdo. Não, nada contra pregar sobre consolo. Nada contra pregar sobre o amor. Nós temos que pregar. O problema é que essas pessoas só pregam sobre isso. Elas não falam de pecado, não falam da ira de Deus, não falam de inferno. Uma vez um irmão veio de uma outra igreja e falou: eu nunca vi uma pregação falando sobre o inferno. O pastor lá nunca falou a palavra inferno. Uma falsa igreja que prega um Jesus, pela metade. Não é o Jesus verdadeiro. Esses homens pregam um Deus que é só paz e amor, um Deus hippie, que não manda ninguém para o inferno. Não falam sobre a ira de Deus, não falam sobre pecado. Então eles são falsos. Nós precisamos então reconhecer o falso ensino. E isso não é só papel do pastor. Isso é papel de todo cristão. Nós devemos ser como os bereanos. Paulo chegou na cidade de Beré e começou a pregar. Mas os irmãos, eles foram ver na Bíblia se o que Paulo falava estava correto. Então eles viram que estava correto, então aceitaram a doutrina de Paulo. Nós também devemos ser assim. Nós devemos ler a palavra de Deus, estar embasado nela, para saber, ouvir uma mensagem e analisar. Não, isso aqui está na Bíblia, isso aqui não está. Isso aqui é mentira. Lembre-se, o diabo vem sempre disfarçado como um anjo de luz. E o mais perigoso herege é aquele que se parece com o verdadeiro cristão. Porque é fácil você identificar um Edir Macedo, falso profeta. É fácil você identificar um Valdomiro, que pede o trízimo, que esses dias saiu com a carteira de trabalho nas costas, subiu no monte. Inventa um monte de bobeira. É fácil você identificar esse, apesar que tem muitas pessoas que ainda caem. Mas difícil é você identificar aquele que se parece com o verdadeiro. Aquele que fala bonito, fala manso, fala várias verdades, mas no fundo, no final, ele tira a carta da manga, aonde que ele mostra ali a heresia. Os adventistas são especialistas nisso. Os adventistas, eles começam falando de Jesus, falam coisas boas, mas aí quando você começa a frequentar de fato lá, aí eles tiram a carta da manga, eles tiram Ellen White para você. Você tem que aceitar a profeta. Jesus, a obra de Jesus não foi completa na cruz. Ele está ainda, purificando os nossos pecados. Eles trazem as falsas doutrinas. Você tem que guardar o sábado. Você não pode comer carne de porco. Você tem que seguir a lei. Então, nós devemos, a cada dia, conhecer mais a palavra de Deus. Estarmos embasados na palavra de Deus. Então esse é o primeiro tópico. Quanto mais nós compreendemos a doutrina de Cristo, isso nos trará segurança. Por isso que Paulo ele diz: eu não me canso de repetir as mesmas coisas. E o segundo tópico, cuidado com os cães. Por que Paulo chama eles de cães? Eles são os falsos mestres, os hereges, os maus obreiros. E eles são tão antigos quanto a própria igreja. Esses falsos mestres de hoje são tão antigos quanto os falsos mestres do passado. Quais eram os falsos mestres que existiam na igreja primitiva, do primeiro século? Existia ali a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas era a doutrina dos libertinos.
Eles diziam que você podia ser crente e ter uma vida imoral ativa, uma vida sexual ativa, imoral. Poderia viver na prostituição e ser de Deus, e ser de Cristo. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Existia também a doutrina dos gnósticos, aonde que eles negavam que Jesus era homem, que veio em carne. Jesus era apenas um espírito. Jesus não veio em carne. E ainda os gnósticos diziam que para você ser salvo, você precisava de um conhecimento, místico, que só os iluminados tinham. Nem os apóstolos tinham esse conhecimento. Então os apóstolos não poderiam ser salvos. João vai combater os gnósticos. Você vê isso lá em sua primeira carta. Existia também a falsa doutrina dos judaizantes. E é essa que Paulo está atacando aqui agora. Porque eles aderiram ao Evangelho, eles diziam crer em Cristo, mas eles diziam, olha, não pode apenas crer em Cristo. Você precisa seguir a lei mosaica. Você precisa seguir o calendário judaico, a dieta judaica. Você precisa ser circuncidado. Você precisa da circuncisão para, então, ter salvação. E essas heresias não foram extintas até os dias atuais. Hoje, ela só está com uma nova roupagem. Quem são os nicolaítas de hoje? Os nicolaítas, os libertinos de hoje, são aqueles que pregam a hipergraça. Aqueles que acham que pode servir a Cristo e viver de qualquer jeito. Eles dizem, estamos na graça, não estamos mais na lei. Jesus é amor. Importa agora que é graça, não importa o que eu faça, nós estamos na graça. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento se arrependeu no Novo Testamento. Antes era um Deus malvado, agora é um Deus bonzinho. Isso não está na Bíblia. Se você vê logo no início da igreja, duas pessoas, um casal, mentiu para a igreja. Disseram, olha, nós vendemos um terreno por 100 mil, mas vamos dizer lá na igreja que o valor foi 50 mil e vamos dizer que nós demos tudo. Para nós ficarmos bem com a igreja, Olha que homens, pessoas generosas, que casal generoso deu tudo. Só que eles estavam mentindo. A Bíblia diz que eles morreram na mesma hora, na frente de Pedro. Morreram por mentir na igreja. Deus matou eles. Então Deus, Ele é amor sim, mas Deus é fogo consumidor. Nós não podemos pregar só uma parte de Deus. E hoje muitos vivem desta maneira, são os nicolaítas dos nossos dias. Eles acham que é possível ser crente e namorar igual ao mundo. Ser crente e viver em práticas homossexuais. Ser crente e usar roupas escandalosas. Ser crente e viver se embriagando nos bares. Ser crente e usar biquíni na praia. Ô louco, pastor, é isso mesmo. Biquíni é uma lingerie com outro tipo de pano. Ah, mas é na praia. Ah, mas então quer dizer que na praia lá é o céu, lá tudo pode. Aonde você aprendeu isso? É a mesma coisa. É pecado. Ah, eu posso ser crente e viver falando palavrão. Posso ser crente e viver falando piadas imorais. Esses são os nicolaítas nos dias atuais. São os libertinos. E devem ser combatidos. Quais são os outros grupos atuais? Os gnósticos de hoje. Tem um monte de igreja onde é cheio de revelação. Temos um conhecimento sobrenatural. E aí trazem doutrinas novas, novos ensinamentos. Aí você pergunta para ele, isso está na Bíblia? A Bíblia aprova isso? Não, mas Deus falou comigo. Deus falou comigo. E quem somos nós para questionar, São os gnósticos que acreditam, em todo e qualquer tipo de revelação. Se você lê a Bíblia e vê algo que ninguém nunca viu em 2000 anos de igreja, desconfie. Temos já 2000 anos de igreja. Quase todos os assuntos já foram debatidos. Se alguém fala isso diferente, ou ele é um gênio, ou ele é um herege. Na maioria dos casos, ele é um herege. Então devemos ter cuidado. Quem são também os judaizantes dos dias atuais?
São aquelas igrejas que dizem, olha, a fé é em Jesus Cristo, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa ter boas obras. Você precisa dar o dízimo, como um falso pastor já disse, né? Aquele que não dá o dízimo é ladrão, e a Bíblia diz que o ladrão não vai entrar no reino dos céus. Então quer dizer, você precisa de Jesus e mais o dízimo, né? Isso é heresia. Você precisa de Jesus e fazer campanhas. Essas são as igrejas neopentecostais, que são falsas. Outros judaizantes aceitam do adventismo. Você precisa de Jesus e também crê em Ellen White. Você precisa de Jesus e guardar o sábado, não comer carne de porco, fazer a sua parte, ser uma pessoa boa. Também são os judaizantes. E as igrejas arminianas também. Porque o arminianismo, ele diz, você precisa de Jesus e também ter boas obras. Você precisa fazer a sua parte. Só que na Reforma Protestante, isso ficou claro, é somente Cristo. A salvação é pela graça, somente através da obra de Cristo Jesus. Não tem a minha parte. Eu não faço obras para ser salvo, mas aquele que foi salvo, ele vai fazer obras a Deus. Ele vai ter frutos de arrependimento, frutos de justiça. Mas as obras nossas não salvam. Esses são os judaizantes dos dias de hoje. Né? E há uma tremenda insegurança nessa doutrina. Se a salvação depende das suas obras, de você ser uma pessoa boa, você tem que torcer para morrer no dia que você está salvo. Porque se perde a salvação, né? A salvação está na sua mão. Aí hoje você pecou. Hoje você brigou com a esposa, aí falou umas coisas que não deveria falar, às vezes, né, xingou, brigou na rua, aí perdeu a salvação. Você não pode morrer hoje. Aí no outro dia, não, agora eu estou certinho. Nossa, se eu morrer hoje está bom. Vive nessa insegurança. E outra, qual o pecado que você perde a salvação e qual o pecado que você não perde? Na Bíblia não tem isso. A salvação é somente por Jesus Cristo, independente das nossas obras. E como que o apóstolo Paulo lida com esses falsos líderes? Paulo diz assim, olha, ô judaizantes, Jesus te ama. E eu não posso te julgar, quem sou eu para te julgar? Vamos pregar o amor, pare de falar, né, de falsa doutrina, de herege, vamos pregar o evangelho, vamos falar de amor. Não, Paulo, ele é tolerância zero com esses homens. Ele usa palavras fortes, ele chama de cães. Jesus também usou palavras fortes. Vocês são sepulcros caiados, filhos do diabo. Jesus foi tolerância zero com os falsos pastores, com os falsos líderes de sua época. Ele disse, ai de vós, ai daquele que faz um desses pequeninos se desviar. Melhor seria colocar uma pedra no pescoço e ser lançado ao mar. Não deveria nem ter nascido. Jesus era tolerância zero com os falsos líderes. Paulo então chama-os de cães. Cão era um animal mal visto da época e era considerado impuro, né? Não é como muitas pessoas hoje criam os animais, né, dentro de casa, né? Ali dorme na cama, é um animal ali doméstico. Não, o cão retratado por Paulo era um cão, né, selvagem, um cão como se fossem os chacais que comiam às vezes, né, invadiam ali a casa, o terreno da casa, comiam as coisas. E os judeus, se você ler o Antigo Testamento, os judeus ortodoxos, eles chamavam os gentios de cães. Vocês são cães, os gentios, vocês que não são judeus, são cães, impuros. Então Paulo, ele se utiliza dessa figura para retratar os judaizantes. Vocês é que são cães, vocês é que são impuros, com essa doutrina impura. E confronta essas pessoas. Ele diz também, eles são malobreiros. Por quê? Porque eles trazem uma falsa doutrina. Eles acham que são justificados por suas obras. A circuncisão, ele vai falar também, né? Esses que cuidado com a falsa circuncisão. A circuncisão era sinal da aliança de Deus com Abraão. Paulo vai dizer que as obras deles são más, pois eles dividem a igreja, pervertem a falsa doutrina, a verdadeira doutrina, dissemeiam heresias e combatem os verdadeiros homens de Deus.
E eles dizem, eles são da falsa circuncisão. Paulo vai dizer que essa imposição da circuncisão aos gentios era simplesmente uma mutilação, sem significado algum. A circuncisão era um corte feito, no prepúcio do órgão sexual do homem. Quando nascia numa família judia, ao 8º dia, se cortava ali o prepúcio do órgão sexual da criança. Aquele também que entrava para o judaísmo, ele precisava passar por isso. E só que Paulo ele está dizendo, vocês estão achando que são de Deus porque vocês têm a circuncisão, esse símbolo da aliança com Abraão, mas isso daí não serve de nada. Isso apenas é uma mutilação na carne. Vocês estão fazendo igual os pagãos, que se cortavam para agradar os deuses. Você se lembra quando o profeta Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo? E ali eles estavam orando para que os deuses mandassem fogo do céu e queimar ali a oferta, o sacrifício. E Elias ficou olhando e viu que eles se cortavam para agradar os deuses. Então Paulo está dizendo, isso que vocês estão confiando é apenas uma mutilação. Não serve para nada. Paulo diz que eles têm essa mutilação na carne, mas não são circuncidados em seus corações. Não são convertidos. Por isso que Paulo vai dizer, nós somos da verdadeira circuncisão. Nós tivemos o nosso coração circuncidado, nosso coração ferido. Notamos então que Paulo é implacável com os inimigos do Evangelho. Ele se ira, e nós também devemos ser assim. João Calvino, ele diz, o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Nós precisamos, então, ter a nossa doutrina sólida em nossos corações, combater as falsas doutrinas, combater também as ideologias deste mundo. Nós devemos, através da verdadeira doutrina, combater o pastorado feminino. É antibíblico. Nós não vemos na Bíblia nenhuma mulher sendo pastora. Raquel era pastora de animais. Jesus chamou 12 homens. Os sacerdotes eram sempre homens. O requisito para ser um discípulo era ser marido de uma só mulher. Eram instruções para o homem, que governe bem a casa. A função de governar é do homem. Sempre foi homem. Judas morreu, poderia colocar Maria. Não foi Maria, foi outro homem. Então, o que nós vemos hoje em dia, essa proliferação de mulheres sendo pastora, é um ato de rebeldia contra a palavra de Deus. Isso vem no fruto do feminismo. Depois do advento do feminismo, explodiu o número de pastoras nas igrejas. Como disse, um pastor reformado, diz que se você for uma igreja onde tem uma pastora, lá não tem pastor. Está sem pastor. Porque não existe pastora. Nós devemos combater também a ideologia do esquerdismo. São inimigos da nossa fé. O esquerdismo, ele vem do comunismo. E é uma ideologia ateísta que confronta a todo momento a nossa fé. Nós não podemos nos calar. Nós devemos combater a doutrinação de crianças nas escolas. Querem enfiar na cabeça das crianças ideologia de gênero. Sexualizar as crianças. Nós devemos combater essas pessoas malignas. Devemos dizer que o homossexualismo é pecado, que é abominação aos olhos de Deus. Nós devemos guerrear aonde a batalha está sendo travada. Nós não podemos ser covardes. Hoje, muitos pastores pregam sobre vários assuntos, mas aquilo que é necessário e atual para a igreja, eles não entram. Isso é polêmico. Vou ser cancelado. São covardes. Hoje nós temos que combater o evolucionismo. É uma mentira. E é pregado. Eles querem doutrinar os nossos filhos, dizer que nós viemos do nada. Somos frutos do caos.
viemos de uma ameba, somos parentes do macaco. Isso é mentira, isso é do diabo. Nós somos criados por um Deus, né, que é inteligente. Né? Hoje você pode aí pesquise lá, design inteligente. Você vai ter vários argumentos para ensinar o seu filho. Nós devemos guerrear contra isso. Nós devemos guerrear contra as seitas, contra as falsas igrejas, contra os falsos pastores. Sabe por que hoje a igreja evangélica está nesse caos? É porque eles pararam de guerrear. Muitos dizem, né? Política e religião não se discute. Por isso que os maus estão no poder. Porque nós paramos de lutar, de guerrear. Não tem como ficar em paz com aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Martinho Lutero disse, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Victor Hugo, um poeta francês, nascido em 1802, ele diz, quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Calvino vai dizer também que um pastor, ele deve ter duas vozes. Uma para chamar as ovelhas e a outra para expulsar os lobos. Então, pastor que não denuncia falsos pastores, é porque é falso também. Eles são covardes. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que os covardes estarão do lado dos assassinos, prontos para serem lançados no lago de fogo. O lago de fogo está preparado para os covardes, para os assassinos. E Deus nos livre de sermos covardes. E esses homens, eles dizem amar as ovelhas. Vamos pregar o amor. Eles não amam. São as pessoas mais sem amor que existe. Porque se você vê as ovelhas prestes a cair no abismo, a ir por um caminho que leva à morte, e o pastor não avisa que o lobo está chegando, não avisa que aquele lugar é perigoso, ele não ama a ovelha. Ele está preocupado apenas com a lã da ovelha. Ele quer ver a igreja cheia, ele quer número, ele quer o dízimo da ovelha. Ele quer, né, se possível, chupar o osso da ovelha. Ele não ama. Isso é um princípio de Deus. Deus diz que Ele corrige o filho a quem ama. O pai que retira a vara do filho, diz a palavra de Deus que ele não ama o filho. Isso é um princípio bíblico. Em terceiro lugar, e último, a verdadeira circuncisão é aquela que acontece no coração. Verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós, o que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Paulo lhe diz no verso 2, né? Cuidado com a falsa circuncisão. Agora ele diz, nós é que somos a circuncisão. E o que ele quer dizer com isso? Precisamos primeiro entender o que é a circuncisão e o seu verdadeiro significado. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus. Deus promete a Abraão uma terra, uma descendência, onde que ele diz que seria como as estrelas do céu, incontáveis. Deus diz que em Abraão seria bendita todas as nações da terra. E ele faz uma aliança com Abraão. Primeiro ele muda o nome de Abrão para Abraão. E Deus estabelece um sinal, uma marca, que era o símbolo desta aliança e fé, para destacar Abraão e seus descendentes dos demais, a saber, a circuncisão. É como eu já disse, a circuncisão era a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. E qual era o significado desse símbolo exterior feito no corpo, feito na carne? Qual era o significado da circuncisão? A circuncisão é uma marca que representa o que Deus quer de verdade. Deus quer um coração devoto a Ele. Deus quer uma conversão interior, um coração temente a Ele, submisso à sua vontade. Por isso que Davi orou, Senhor, transforma o meu coração, dai-me um coração novo, para não pecar contra Ti. Faz essa circuncisão no meu coração, faz essa cirurgia no meu coração. Então, a circuncisão na carne, né, ali no órgão sexual do homem, era um símbolo do que Deus queria. Ele queria que os homens tivessem o seu coração circuncidado,
Moisés vai dizer isso lá em Deuteronômio 10:16. Circundai o vosso coração. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, no verso 6, diz assim a palavra de Deus: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Lá em Jeremias, no capítulo 4, no verso 4, também diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá, e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Então, a circuncisão era o símbolo da conversão do judeu. Porém, com o tempo, a circuncisão passou a ser desvinculada do seu sentido real, do seu significado real. Apenas passou a ser um ato vazio, um mero rito. E o judeu estava confiando nessa circuncisão na carne. Mas ele não tinha o coração circuncidado. Ele achava que ele era salvo porque ele cumpriu esse rito. Ele foi circuncidado no 8º dia. Então ele se achava bom, confiava nas suas obras, eu sou de Deus, eu estou salvo. E não tinha então o coração transformado. Qual que é o exemplo disso para nós hoje? Isso representa o batismo hoje. Isso simboliza muito o batismo. O batismo, ele é o símbolo da nossa conversão. É uma declaração pública de algo que já aconteceu em nosso interior. A saber, o arrependimento de pecado e a fé unicamente em Jesus Cristo, para a justificação dos nossos pecados e salvação. Ou seja, o batismo não salva. O batismo é apenas uma expressão da circuncisão do nosso coração. Se a pessoa não conhece o Evangelho, não conhece que é um pecador e batizou, ela apenas tomou um banho de água. Um banho de piscina. Se a pessoa não tem entendimento do Evangelho, não tem o coração transformado, o batismo não significa nada. É acreditar como judeu. Eu batizei e estou salvo. Tem gente que acha que o batismo salva. Batismo não salva. Batismo é apenas a expressão de algo interior que nós já temos. Tem pessoas que se batizam e continuam se embriagando. Tem pessoas que se batizam e continuam usando drogas. Tem pessoas que se batizam e continuam se prostituindo, se vestindo indecentemente, mentindo, fofocando, desonrando os pais. O batismo passou apenas a ser um banho de piscina. Não serve para nada. É como um anel de aliança. Um anel de casado. O anel é um símbolo, uma aliança do amor e compromisso que você tem com a sua esposa. Agora, se você usa um anel no dedo, mas você adultera, maltrata a esposa, desrespeita ela, a aliança perdeu o sentido. Não tem sentido nenhum. Então Paulo aqui no verso 3, ele vai dizer que nós que colocamos a nossa confiança em Cristo e nele nos orgulhamos, nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Nós que somos o verdadeiro Israel, aqueles que genuinamente são circuncidados como Deus quer, aquele que teve o coração transformado, aquele que sofreu uma cirurgia em seu coração, foi ali ferido o coração, foi transformado. Agora ele não tem mais um coração de pedra, agora ele tem um coração que ama as coisas de Deus, que é voltado para as coisas de Deus. Agora ele não confia nas obras da carne, ele confia em Cristo. Essa é a verdadeira conversão, não confiar nas obras da carne. E o judeu, os cristãos ali, que se diziam cristãos e seguiam os ritos judaicos, eles confiavam nisso. E isso está atacando a justificação pela fé. A salvação é unicamente a confiança em Jesus Cristo. É única e exclusiva a salvação através da obra de Jesus Cristo. Hoje, há muitos desses falsos mestres que dizem que Deus não é suficiente, que Jesus não é suficiente. Você precisa de Jesus e algo mais. A Igreja Católica, ela diz que você precisa de Jesus e mais Maria. Você precisa de Jesus e seguir todos os ritos da Igreja Católica. Você precisa ser uma pessoa boa.
Hoje, os adventistas, você precisa de Jesus e o sábado, Jesus e o Ellen White, Jesus e as suas obras, guardar o sábado, não comer carne de porco. Os neopentecostais, você precisa de Jesus, mais seu dízimo, mais campanha, mais voto, ser protegido pelo o ungido do Senhor. E ai de você se sair debaixo das mãos dele, manda maldição na sua vida. Né? Esses são os neopentecostais, são os arminianos. Jesus diz mais as minhas boas obras, porque se eu não tiver boas obras, eu perderei a minha salvação. E Paulo, então, ele vai dizer, não, a salvação é somente pela fé. Somente pela fé em Jesus Cristo. Esse foi o tema da Reforma Protestante. 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. A maioria das igrejas evangélicas não podem comemorar esse dia. Porque eles não conhecem a Reforma Protestante. Eles não sabem o que foi tratado na Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Um dos lemas da Reforma Protestante foi: a salvação é somente em Jesus Cristo, independente das obras. Como diz Efésios capítulo 2, no verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou bom, eu mereço a salvação. Eu não roubo, eu não mato. Eu não sou igual a prostituta, igual ao traficante. Então eu sou uma pessoa boa. Só que o padrão de bondade na Bíblia é ser igual a Jesus. É nunca ter pecado durante toda a sua vida. Esse é o padrão de bondade. E quem pode bater no peito e dizer, eu nunca menti, nunca tive um pensamento impuro, nunca me irei no trânsito. Só Jesus cumpriu toda a lei. Então nós merecemos a condenação. Romanos 1,17 vai dizer, o justo viverá pela fé. Romanos 5,1 vai dizer, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé e a esta graça, na qual estamos firmes, como Paulo queria, que eles estivessem firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós não podemos confiar nas nossas obras, nós devemos confiar exclusivamente na obra de Cristo Jesus, porque as nossas boas obras diante de Deus são como trapos de imundícia, como está relatado lá em Isaías 64. Sabe o que é trapo de imundícia? Era o absorvente da época, e era usado, Antigamente as mulheres cortavam trapos, e no dia da menstruação se utilizava, depois se jogava fora, estava imundo, estava sujo. E Isaías diz, sendo usado por Deus, ele diz que as nossas boas obras, em relação à salvação, são como trapos de imundícia, são incapazes de nos tornar justos diante de Deus. E os judeus acreditavam nisso, de que eram pessoas boas, confiavam nas suas obras, confiavam na carne. Você se lembra do jovem rico? O jovem rico chegou diante de Jesus e fez uma pergunta. Mestre, bom mestre, aí Jesus já dá uma nele. Você não me reconhece como Deus, porque ele vai dizer, mestre só há um, que é Deus. Você não me reconhece como Deus. E ele faz uma pergunta, mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus vira para ele, o que diz a palavra de Deus, o que diz a lei? Aí lá está escrito, não matarás, amarás o teu Deus de todo o teu coração, ao teu próximo como a ti mesmo, e dá uma lista. Aí o jovem, todo orgulhoso, diz, Senhor, eu tenho cumprido tudo isso desde a minha mocidade. Ou seja, eu sou uma pessoa boa. Aí Jesus, para mostrar o pecado dele, que ele estava equivocado, Jesus diz, então tá, seja perfeito, pegue os seus bens, venda, dê aos pobres e siga-me. A Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu porque ele tinha muitas propriedades, muitos bens. Jesus mostrou para ele que ele não amava a Deus, ele amava mais as riquezas do que a Deus. Quebrou o primeiro mandamento. Quebrou também o segundo, porque ele não se preocupava com o próximo, em ajudar o próximo. Quebrou o segundo mandamento. E mentiroso. Mentiu. Então nós vemos que o judeu, ele se achava bom, ele confiava na carne. Mas a salvação é somente em Cristo Jesus. Não tem a minha parte, é apenas
A fé depositada em Cristo Jesus. Tem pessoas que nos perguntam, a salvação se perde? Depende. Quem te salvou? Foi você? Foi as suas boas obras? Você se acha uma pessoa boa? Sim. Então você vai perder. Ou talvez você nunca teve. Agora, se a pessoa responde, não, eu não confio nas minhas obras. Não fui eu, foi Jesus Cristo, somente Jesus. Então você nunca vai perder a salvação. Jesus, Ele prometeu, nos guardar até o fim. Ele vai nos fazer perseverar. Porque agora nós temos o Espírito Santo em nós. Nós iremos agora andar em novidade de vida. Nós iremos dar frutos a Deus. A lei ela serve para mostrar a nossa podridão. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos que nós não podemos cumpri-la. Que nós não podemos obedecê-la por completo. Tiago diz, se você errar um tio da lei, você está condenado. Então, para sermos justificados pela lei, precisamos cumprir toda a lei de Deus. Não errar nenhum tio dela. Então, a lei mostra que somos depravados. Estamos corrompidos. Como diz a palavra de Deus, até da planta dos pés até o alto da cabeça. Paulo vai dizer que não há um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram e carecem da glória de Deus. Ninguém busca Deus, ninguém quer Deus. Se Deus não vier e transformar os nossos corações, se Deus não vier e fizer uma circuncisão, uma cirurgia no meu e no seu coração, nós não iremos crer nele. Jesus disse, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Então a salvação é uma obra sobrenatural de Deus. É Deus que vem até o homem, transforma o coração do homem, para então ele começar a amar a Deus. Ele tem então o coração circuncidado. Não é apenas uma mutilação na carne. E aí então, Paulo ele diz, somos nós que servimos a Deus em espírito. Nós que tivemos o coração circuncidado. João 3,6 vai dizer, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Lá em João 4, 23 e 24 vai dizer, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só pode adorar a Deus em espírito e em verdade aquele que teve o coração circuncidado, aquele que teve o coração transformado, aquele que adora em verdade, aquele que reconhece que Jesus é a verdade, o caminho e a salvação, aquele que foi transformado, que tem um coração circuncidado. Então, este é o salvo, é este que adora o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você já conhecia o verdadeiro Evangelho. Se você não conhecia o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Jesus, se arrependa hoje. Talvez você confiava nas suas obras. Talvez você se achava uma pessoa boa. Que hoje você possa reconhecer que você não é bom. Talvez sua mãe disse para você, você é um menino bom. Não, você não é bom. Você precisa da glória, da graça de Deus. Você precisa de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há salvação. Sem fé e arrependimento não há salvação. Então que nós, nessa noite, possamos avaliar a nossa vida, avaliar o nosso cristianismo, para então desfrutarmos da alegria no Senhor. Só tem alegria aquele que está em Cristo. Por isso que Paulo diz aqui no verso 1, alegrai-vos no Senhor. Você não vai encontrar alegria em nenhum outro lugar. Você pode viajar, você pode comprar a melhor casa, o melhor carro, você pode ter muitos filhos, mas se você não tiver Jesus Cristo, você não vai ter a verdadeira alegria, você não vai ter a paz com Deus, porque a Bíblia diz que para o perverso não há paz. E o perverso é todo aquele que não tem Cristo. Então que hoje, nessa noite, você possa avaliar a sua vida. Se você ainda não se converteu, se você ainda não nasceu de novo, se ainda você não se arrependeu dos seus pecados, confesse os seus pecados hoje a Deus. Peça para que Ele faça essa circuncisão no seu coração, para que você venha amar as coisas de Deus, para que você venha buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque aí as demais coisas, Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai cuidar da comida, da vestimenta, tudo aquilo que é necessário para cumprir a vontade de Deus, Deus vai suprir na sua vida. Vamos colocar de pé? Vamos orar a Deus. Vamos agradecer pela obra de Cristo nas nossas vidas. Talvez você já ouviu eu falar sobre esse mesmo assunto,
mas eu estou fazendo de propósito, porque Paulo fez isso. Ele disse, eu não tenho problema nenhum em repetir o mesmo assunto. Por quê? Porque o meu objetivo é que vocês tenham segurança, para que vocês saibam em quem vocês têm crido, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você tem Cristo, você tem tudo. Se você tem Cristo, você vai aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância.